Irmãos e irmãs, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos a este nosso encontro da Escola da Fé. Uma saudação especial a todos os membros da Paróquia Santa Luzia Virgem Mártir e todos aqueles que estão nos acompanhando de outras localidades. Deus abençoe a todos. Vamos iniciar mais um encontro da Escola da Fé. Estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica por meio do compêndio do Catecismo. Hoje nós vamos concluir as questões relativas ao artigo de fé, creio no Espírito Santo. Artigo de fé este que está contido no símbolo apostólico, a profissão de fé, que nós realizamos normalmente aos domingos após a homilia. Creio no Espírito Santo. Temos 4 questões hoje, concluindo aquilo que o Catecismo diz sobre a pessoa do Espírito Santo. Então vamos justamente invocar o Espírito de Deus, o Espírito que age na igreja, conduz a igreja, santifica os membros da igreja, a fim de que esse nosso encontro, também toda a nossa vida, seja conduzida pelo Espírito de Deus. Rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Luzia Virgem Mártir, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tomemos em mãos, então, o nosso compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Nós paramos na questão número 143. Então vamos à questão número 143, que corresponde no Catecismo da Igreja aos parágrafos 727 e depois 745. Muito bem, então vamos fazer a leitura da questão e logo em seguida a resposta. Questão número 143 diz o seguinte: que relação há entre o Espírito e Cristo Jesus na sua missão terrena? Então, a pergunta nos ajuda a entender aquilo que falávamos nos encontros passados. Existem missões apropriadas na Trindade. Exemplo, quem se encarnou? O Filho. Mas o Filho teve a presença do Pai e do Espírito Santo. Quando uma pessoa da Trindade age, nunca age sozinha. Então, a pergunta já nos indica que existe uma relação entre a missão do Filho e a missão do Espírito Santo na Terra. Ele diz, missão terrena. Lembrando que o Pai não entra na missão terrena diretamente. O Pai envia o Filho, que se encarna no seio da Virgem Maria e nos salva. E o Pai também envia, junto com o Filho, o Espírito Santo para nos santificar. Temos aqui, portanto, a relação entre as pessoas da Trindade que nunca agem sozinhas. Qual é, então, a relação existente entre Cristo e o Espírito Santo na sua missão terrena, ou seja, na linguagem da teologia, na economia da salvação? A resposta é a seguinte:
o Filho de Deus é consagrado Messias mediante a unção do Espírito na sua humanidade desde a encarnação. Ou seja, Jesus, no primeiro instante da sua chegada a este mundo, lembrando que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Verbo eterno, existente antes de todas as coisas, é Deus mesmo, portanto, o Filho não passa a existir a partir da sua encarnação no seio da Virgem Maria, mas ele se encarna a partir desse momento, pois existe desde todo o sempre. A palavra eterna de Deus é o Verbo eterno de Deus. A partir de quando Jesus é ungido pelo Espírito Santo? Poderíamos achar que Jesus, a partir da experiência do seu batismo, que nós encontramos relatada nos Evangelhos, em especial nos sinóticos, nós encontramos ali uma teofania, ou seja, uma revelação de Deus. O Pai diz: "Este é o meu Filho muito amado, em quem pus todo o meu agrado." O Filho está na água, sendo batizado por João Batista, e desce o Espírito em forma de pomba e repousa sobre o Filho. Temos aí uma manifestação trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem no batismo de Jesus. E poderíamos pensar que Jesus, a partir desse momento, recebe a unção do Espírito Santo. A partir desse momento, Jesus passa a ser conduzido pelo Espírito. Mas não. Aqui nos diz a Igreja, através do compêndio, que desde o primeiro instante da sua encarnação, Jesus foi consagrado Messias. A palavra Messias significa justamente ungido. Messias do hebraico, Cristo do grego. Ungido por quem? Pelo Espírito. Ele tem a unção do Espírito Santo na sua humanidade desde o primeiro instante da sua encarnação. E qual é o primeiro instante da sua encarnação? Nós celebramos esse mistério no dia 25 de março, na festa da Anunciação, quando Maria diz: "Faça-se em mim segundo a tua palavra", consentindo com o projeto divino. Aí nós encontramos a encarnação do Verbo, ou o início dessa encarnação que desdobra através de toda a vida de Jesus até os seus 33 anos. Encarnação essa que continua também na história da Igreja. Então Jesus é ungido pelo Espírito na sua humanidade desde a sua concepção no ventre de Maria. Não foi a partir do seu batismo por João que Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Aqui nós podemos dizer, desde já, que não houve sequer um momento em que Jesus executou a sua missão aqui na terra sem o Espírito Santo. Então já o Catecismo nos indica que a relação entre a missão do Filho e do Espírito Santo estão entrelaçadas. Continua. Ele o revela no seu ensinamento. Quem? O Filho. O Filho revela o Espírito, cumprindo a promessa feita aos pais, e o comunica à Igreja nascente, soprando sobre os apóstolos depois da sua ressurreição. Bom, Jesus, antes de voltar para o Pai, e é sempre bom recordar que no judaísmo Deus é um. E é muito importante salvaguardar para um judeu a unicidade de Deus. Deus é um. Mas Jesus nos revela que Deus é um, porém essa unicidade se dá de modo trinitário. Esse único Deus é Pai e Filho e Espírito Santo. É o Filho quem nos revela este mistério por meio do seu ensinamento, por meio da sua pregação e da sua vida, por meio das suas palavras e de suas obras.
Diz o Catecismo que essa promessa de envio do Espírito Santo fora feita aos nossos pais, ou seja, quando na Bíblia nós encontramos a referência aos pais, a Bíblia normalmente fala ou dos primeiros pais no Éden, Adão e Eva, mas na maioria das vezes está falando de Abraão, Isaque e Jacó. Quando nós lemos a passagem de Pentecostes, e nós fizemos isso no encontro passado, nós vimos que o cumprimento da promessa é o derramamento do Espírito Santo. Essa promessa foi feita aos pais para cada um de nós, diz Lucas, o autor do livro dos Atos dos Apóstolos. E isto é comunicado à igreja nascente, soprando sobre os apóstolos depois da sua ressurreição. Bom, vocês devem se recordar que em João, capítulo 20, o Espírito Santo vem através da aparição do ressuscitado no próprio dia da ressurreição de Cristo. Podem pegar lá João capítulo 20, vocês vão ver que Jesus ressuscita pela manhã e ao entardecer ele aparece mais uma vez onde os discípulos estão e sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos. Podemos nos recordar bem, Jesus entra e diz: a paz esteja convosco, e sopra sobre eles o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados; a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Há uma menção aqui de que a igreja administra a reconciliação por obra do Espírito Santo. E a fórmula da absolvição sacramental diz justamente que isso se dá pelo Espírito Santo. Aqui nós encontramos uma pequena diferença entre o modo como João narra a descida do Espírito Santo e como Lucas narra a descida do Espírito Santo. Como dissemos, para João, o Espírito vem no dia de Páscoa mesmo. Lucas já narra a descida do Espírito Santo 50 dias depois, ou seja, no Pentecostes. Isso nos faz pensar que o Espírito sopra onde quer, ouves o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Não podemos assim segurar, prender o Espírito Santo. Nós vamos ver daqui a pouquinho que o Espírito Santo vem de modo ordinário por meio da via sacramental, por meio dos sacramentos, por todos os sacramentos, mas de modo especial o batismo e a crisma, que comunicam a graça de Deus para nós, que é o próprio Espírito Santo agindo em cada um de nós. Porém, já no período apostólico, nós encontramos modos distintos de compreender o derramamento do Espírito Santo, de compreender o modo como o Espírito Santo veio, desceu e permanece entre os filhos de Deus na igreja. João narra de uma forma, Lucas narra de uma outra forma. O mais importante é que esse fato aconteceu. Jesus voltou ao seio do Pai e de lá enviou o Espírito Santo, derramando o dom do Espírito Santo sobre os membros da igreja. Quem já participou da missa crismal, não é a missa de crisma, não é a missa de confirmação, não é a missa da realização do conferimento do sacramento da crisma, mas a missa crismal, que é aquela celebrada na quinta-feira santa pela manhã, normalmente na catedral, presidida pelo bispo, em que ele abençoa o óleo dos enfermos, abençoa também o óleo dos catecúmenos e consagra o crisma. E ele pode soprar sobre o crisma, sobre o óleo que depois será utilizado nas celebrações do batismo, da crisma, nas ordenações de padre e de bispo e também nas consagrações de igreja e de altares. O bispo pode repetir esse gesto feito por Jesus
quando entra no cenáculo e sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. É um rito opcional, mas quem faz isso é o bispo. Ordinariamente, quem faz isso, esse sinal sacramental, esse gesto visível, quem faz é o bispo na missa crismal na quinta-feira santa pela manhã, quando os sacerdotes também renovam as suas promessas sacerdotais, que esse ano cada padre renovou a sua promessa sacerdotal devido à pandemia, cada um na sua paróquia, cada um a sós. Normalmente isso é feito na catedral, ao redor do bispo, junto com todo o presbitério. Esse ano infelizmente não tivemos por conta da pandemia, mas com a graça de Deus, no ano que vem certamente teremos a oportunidade de celebrar a missa crismal, que é muito bonita, um ritual muito belo, muito rico. Então os óleos que nós utilizamos nas paróquias, eles são abençoados e no caso do crisma, consagrado nesta celebração. Por que soprar, né? Porque a palavra espírito no grego, vento, por isso o sopro, né? Nós já apresentamos aquela imagem que é humana, mas que nos ajuda a entender como é que Deus criou. Nós dizemos, a igreja diz que Deus cria através da sua palavra, ou seja, através do Filho, dizendo faça-se. E com a palavra sai o hálito. O hálito é o Espírito. Então, Deus cria pela palavra e pelo Espírito. Então, encontramos aqui a Trindade sempre agindo conjuntamente. Então, a missão do Filho e a missão do Espírito Santo na igreja, na terra, ela está sempre entrelaçada. Basicamente, nós podemos dizer que o Filho nos salva e o Espírito Santo vai aperfeiçoando a obra salva, vai santificando os membros da igreja. E falou-se aí de igreja nascente, não é? Ele o revela no seu ensinamento, cumprindo a promessa feita aos pais, e o comunica à igreja nascente. Volta e meia nós ouvimos ou questionamos, quando é que nasce a igreja? É em Pentecostes? Não, Pentecostes é a ocasião em que a igreja se revela para o mundo, ou se inicia a missão da igreja. É uma manifestação pública da igreja. Mas, de modo clássico, a igreja nasce do lado aberto de Cristo na cruz, de onde, a partir da lança que o soldado transpassou o lado de Cristo, jorrou sangue e água. São símbolos dos sacramentos. Aí nós encontramos o nascimento da igreja na compreensão mais clássica. Pentecostes é a manifestação pública da missão da igreja. Então, o Espírito está sempre ligado à nossa santificação, mas está ligado à missão da igreja. É o Espírito quem age, não age sozinho, age com o Pai e o Filho, mas estamos no tempo em que o Espírito age na igreja, pois a igreja é templo do Espírito Santo, e vai santificando os seus fiéis e conduzindo a igreja, configurando os discípulos de Cristo ao próprio Jesus Cristo. Pois bem, então nós vimos aqui a questão número 143. Basicamente nós encontramos a missão de Cristo e a missão do Espírito Santo, que se dão aqui na terra, entrelaçadas. O Filho salva, basicamente o Espírito vai aperfeiçoando, prolongando essa salvação na história da igreja. Pois bem, vamos à questão número 144, que diz o seguinte: o que acontece no dia de Pentecostes? Então, quem tem o catecismo, corresponde aos parágrafos 731 até 738. Diz assim:
50 dias depois da sua ressurreição, no dia de Pentecostes, Jesus Cristo glorificado derrama em profusão o Espírito e o manifesta como pessoa divina, de modo que a Trindade Santa é plenamente revelada. Bom, já apareceram aqui vários pontos importantes para a nossa compreensão. Já falamos que Lucas apresenta a descida do Espírito Santo de uma forma, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. João, no primeiro dia da semana, o domingo, no dia da ressurreição de Jesus, de manhã, Jesus ressuscita. Ao entardecer, ele aparece mais uma vez e sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Liturgicamente, a igreja assumiu, ao menos do ponto de vista cronológico, na liturgia, aquilo que Lucas apresenta. Nós celebramos Pentecostes, a descida do Espírito Santo, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, celebrada no domingo de Páscoa. Mas é bom recordar que todo dia é Pentecostes, todo dia é dia de renovação no Espírito Santo. Bom, a palavra Pentecostes significa justamente 50º, daí 50 dias depois da Páscoa. Era uma festa judaica, já existia antes da igreja. Os judeus celebravam essa festa, que no hebraico recebe o nome de Shavuot, que é justamente uma festa ligada à experiência que o povo de Deus fez em receber as tábuas da lei. Lembrando que Moisés subiu ao Monte Sinai, no deserto, ali recebeu as tábuas da lei e assim selou a aliança com o povo de Deus, entre Deus e o povo hebreu. Esta festa, a festa de Pentecostes, era celebrada 7 semanas depois da Páscoa e estava justamente ligada a esta experiência do recebimento da lei, das tábuas da lei, que se deu no deserto do Sinai. Pois bem, encontramos aqui também a palavra derramamento, derramamento em profusão. Por quê? No encontro passado nós dizemos que no Antigo Testamento poucas pessoas tinham o Espírito Santo. Basicamente os sacerdotes, os reis e os profetas eram ungidos pelo Espírito Santo. Já na Nova Aliança, a promessa é de que todo ser vivo receba o Espírito Santo. Portanto, todos os membros da igreja recebem o Espírito Santo. Por isso utiliza essa expressão derramamento, Jesus Cristo glorificado derrama em profusão o Espírito. Então o Espírito Santo é dado a todos os membros da igreja e não somente a algumas pessoas. Todos nós na igreja somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus e não há quem seja mais ungido ou menos ungido. Claro que do ponto de vista sacramental, o padre e o bispo recebem uma unção para que de modo ministerial possam servir melhor o povo de Deus. Mas pelo batismo nós recebemos o Espírito Santo, de modo que todos nós temos esse dom em nós e somos capacitados para toda boa obra, a fim de que todos nós possamos seguir a Jesus Cristo, pois Jesus foi impelido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito Santo, e o poder de Jesus é o Espírito Santo. Qual é o poder de Cristo? É o Espírito Santo. Então, na Nova Aliança, o Espírito Santo é derramado em profusão. Todos os membros da igreja têm o Espírito Santo, que chega a nós ordinariamente pela via sacramental, mas pode chegar de outros modos também. E diz aqui que esse Espírito derramado em profusão manifesta, assim é manifestado o Espírito Santo como pessoa divina. Lembrando que
até Jesus não se tinha compreensão trinitária de Deus. É uma grande novidade do cristianismo, a revelação de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos aqui em Pentecostes já um indício de que o Espírito Santo é pessoa divina, mas essa questão vai se desenrolar ao longo dos séculos e vai desembocar lá no século IV, no Concílio de Constantinopla, no ano de 381. Ali as questões pneumatômacas elas são tratadas. Lembrando que no primeiro concílio ecumênico de Niceia, daí vem o símbolo niceno-constantinopolitano. No concílio de Niceia foi tratado a divindade do Filho, é a questão ariana. Para Ario, basicamente Jesus não era Deus, a questão é bem mais complexa. E no concílio de Constantinopla, 381, trata-se da divindade do Espírito Santo. Então, em Pentecostes, como afirma o compêndio, o Espírito Santo é revelado como pessoa divina, mas essa compreensão vai se dando ao longo dos séculos, e nem todos compreendem, tanto que surgem as heresias, e as heresias forçam a igreja a definir a doutrina correta, a doutrina ortodoxa da nossa fé. Então, quando se fala das heresias, principalmente nos primeiros séculos, elas têm uma importância. Elas forçaram, de alguma forma, a igreja a pensar a doutrina da nossa fé. Aí os nossos bispos se reuniam e assim definiam a sã doutrina, usando a linguagem paulina. Interessante que diz também, de modo que a Trindade Santa é plenamente revelada. É claro que nós não sabemos tudo sobre Deus, não é? Às vezes a gente quer falar sobre Deus, aqui é um risco também, que a gente corre de querer falar tudo sobre Deus, como se nós soubéssemos tudo. Mas nós não sabemos tudo sobre Deus, sabemos aquilo que Deus revelou. Assim, Deus não se mostrou plenamente, o mistério divino não foi plenamente revelado, mas a Trindade foi revelada. Até então não se tinha a compreensão trinitária sobre Deus. A partir da nova aliança nós temos essa compreensão, e é Jesus quem nos dá a conhecer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, resguardando a unicidade de Deus. Temos um monoteísmo, porém um monoteísmo trinitário. Deus se revela Pai, Filho e Espírito Santo, e tudo aquilo que foi revelado é o suficiente para a nossa salvação, para a nossa santificação. Entretanto, o mistério de Deus continua assim amplamente desconhecido. Deus é o totalmente outro. Os místicos gostam de usar essa linguagem, né? É alguém que não se confunde conosco. Ele está em nós, mas não é um de nós. Ele habita em nós, mas não se confunde conosco. É o totalmente outro. Fala-se da união mística com Deus, mas Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo o que somos. Portanto, sabemos muito sobre Deus, mas não sabemos tudo. Aquilo que foi revelado em Jesus, que é o grande revelador do Pai, é Ele o mediador da revelação, é a plenitude da revelação, do Deus que sai de si e vem ao ser humano e se mostra e se revela. Sabemos muito sobre Deus a partir daquilo que Jesus nos revelou, mas não sabemos tudo. Então é bom a gente sempre tomar cuidado. Se queremos elaborar tantos discursos e falar tudo como se a gente soubesse tudo sobre Deus, não é? Lembrando que quando a gente fala de mistério, estamos falando daquilo que é conhecido,
mas que não é conhecido plenamente. Quanto mais conhecemos, quanto mais entramos no mistério, mais nós percebemos que Deus é mistério, é mais profundo ainda. Quanto mais se entra no mistério de Deus, mais se percebe que esse mistério é grandioso. Então, entramos aqui na questão da infinitude de Deus. Nós nunca podemos dizer que sabemos tudo de Deus. Aí, para complicar um pouquinho, em teologia se fala, um dos modos, de se fazer teologia é chamada teologia apofática, ou seja, uma teologia negativa, no sentido de que nós falamos daquilo que Deus não é. Então, Santo Tomás de Aquino se utilizava muito da teologia apofática. Então, a gente fala de Deus a partir daquilo que Ele não é. Parece estranho, não é? Mas vocês podem pesquisar sobre isso depois em bons livros, talvez na internet, em sites confiáveis. O fato é que em Jesus nós conhecemos Deus de um modo mais pleno, mas não conhecemos a Deus totalmente. No céu, na plenitude do reino de Deus, diz São Paulo que Deus será tudo em todos. Não se precisará mais da luz do sol, nem da luz da lâmpada, pois Deus será a própria luz, não é? Enfim, enquanto aguardamos esse dia, caminhamos, trabalhamos e continuamos a nossa vida. Continua o compêndio dizendo o seguinte: a missão de Cristo e do Espírito Santo torna-se a missão da Igreja, enviada para anunciar e difundir o mistério da comunhão trinitária. Isso é muito importante. Jesus passou pelo mundo fazendo o bem, perdoando pecados, curando as pessoas, ensinando, revelando a verdade divina, mas subiu aos céus e está assentado à direita do Pai. Quem é que continua no mundo a missão de Cristo? É a Igreja. A Igreja é herdeira, portadora da missão de Cristo e continua na história, no tempo e no espaço, a missão de Cristo de reconciliar a humanidade com Deus, de, principalmente por meio dos sacramentos, continuar a obra de Cristo no Espírito Santo. Então, a Igreja, por isso Jesus escolhe 12 apóstolos, que vão continuar a sua missão neste mundo. Falávamos no encontro passado que a Igreja não é assim um apêndice, não é? A Igreja, ela é o corpo de Cristo. Falamos do Cristo total, não é? O Cristo total é a cabeça e o corpo. Jesus é a cabeça e o corpo é a Igreja, ou seja, os seus membros. Então Jesus está intimamente ligado à sua Igreja. Podemos nos recordar da experiência que Saulo fez no caminho para Damasco, Atos capítulo 9. Alguns chamam esse texto de conversão de São Paulo, outros chamam de vocação de Paulo. Ali encontramos Jesus dizendo a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo quem? Os membros da igreja. Então, perseguir um membro da igreja, fazer mal ao membro da igreja, é fazer mal ao próprio Cristo. Então, fazer fofoca e outros males dos nossos irmãos é fazer mal de alguma forma ao próprio Cristo. Então, tomemos aí sempre cuidado com aquilo que a gente diz da igreja. Estamos falando sobre nós mesmos, estamos ferindo a nós mesmos. Então, esta igreja continua na terra, a missão de Cristo, ela é enviada, por isso Jesus sopra o Espírito, para anunciar e difundir o mistério da comunhão trinitária. Esse mistério da comunhão trinitária está em cada um de nós. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, um pouco daquilo que Deus é, Ele colocou em nós. Por isso, nós seres humanos não somos feitos para a solidão, assim como a Trindade não é a solidão
de um, mas a comunhão de três. Nós que fomos criados a partir desse mistério trinitário também não fomos feitos para a solidão. Por isso que a igreja, ela é reunião por excelência, é encontro, é assembleia. A palavra igreja do grego significa reunião, assembleia. Por isso esses tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis, tempos em que a gente não pode se reunir direito. Algumas paróquias já voltaram a celebrar a Eucaristia, mas mesmo assim, com muitas restrições, a reunião tem muitos limites. Então, nós estamos aguardando o momento de podermos nos reunirmos, pois o ser humano, da ordem da criação, todo ser humano, mesmo quem não seja batizado, é feito para a comunhão, porque fomos criados a partir do mistério trinitário, do Deus que é comunidade, do Deus que é relação, Deus que é comunhão, comunhão trinitária. Nós também fomos feitos para isso. E quando a gente não está bem, quando a gente está machucado, o que a gente faz? Normalmente a gente se isola. É um sinal de que alguma coisa não vai bem em nós. Mas o ser humano, vivendo bem a sua vocação, ele é feito para a comunhão, para a relação. Nunca para o isolamento, mas para a relação. Então a igreja difunde esse mistério da comunhão trinitária. E vale a pena mencionar um documento da igreja, do Concílio Vaticano II, chamado Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática sobre a Igreja. Vocês podem procurar no site do Vaticano, ou mesmo comprando os documentos do Concílio Vaticano II, e lá nós encontramos esse documento sobre a Igreja, Lumen Gentium, que diz que a Igreja é ícone da Trindade, que apresenta ali a Igreja com três imagens: a Igreja povo de Deus, ligada ao Pai; a Igreja corpo de Cristo, mais ligada ao Filho; e a Igreja templo do Espírito Santo, ligada à pessoa do Espírito Santo. Então a Igreja é essa comunhão trinitária, ela reflete a comunhão trinitária. Por isso a igreja deve ser comunhão, por isso a gente não deve viver assim em pé de guerra. Se acontecer algum problema, a gente precisa buscar a reconciliação, não viver em certas animosidades, pois a igreja deve refletir o mistério trinitário, e a Trindade é comunhão, é relação. De vez em quando nós nos machucamos, nos ferimos uns aos outros, mas aí entra o perdão. Jesus nos ensina a rezar o Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam, os nossos devedores. Porque não é possível viver nesse mundo sem se machucar e sem machucar os outros, e para viver bem é preciso perdoar e receber o perdão. Assim a gente não consegue viver. Se não for assim, a gente não consegue viver como igreja, não consegue viver como família. A gente vai se isolando. Então, igreja é ícone da Trindade, que é comunhão. E essa igreja continua na ação do Espírito Santo a missão de Cristo nesta terra. Então, tudo aquilo que Jesus fez, a igreja continua. Pois bem, vamos então agora à questão 145, que corresponde aos parágrafos 733 até 747 do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Diz assim a questão: o que faz o Espírito na igreja? A gente disse que o Espírito Santo está agindo na igreja, está conduzindo a igreja. O que faz então o Espírito na igreja? Resposta: o Espírito edifica, anima e santifica a igreja. Então está aqui. É o Espírito Santo quem age na igreja. Vai conduzindo a igreja, vai santificando os membros da igreja,
vai nos animando, ou seja, dá vida, né? A palavra ânima do latim significa vida. O Espírito Santo é a alma da igreja. Nós cantamos isso na sequência de Pentecostes, no dia de Pentecostes. O Espírito Santo vai edificando a igreja não está pronta. Importante dizer isso. A igreja não está pronta, não está acabada. Assim como nós não estamos prontos e acabados, nós somos uma construção, Deus vai nos lapidando, a igreja também não está pronta. A igreja é a noiva de Cristo que vai se preparando para o encontro definitivo com o seu noivo, mas a igreja não está pronta. Então o Espírito Santo vai edificando a igreja, vai animando, vai comunicando vida e vai santificando os membros da igreja. Espírito de amor. Ele dá aos batizados a semelhança divina perdida por causa do pecado. Espírito de amor. Então, aqui é menção a Santo Agostinho. Santo Agostinho desenvolve bem a doutrina trinitária. É quem mais discorreu sobre a Santíssima Trindade. E ele diz que o Espírito Santo é a pessoa amor na Trindade. Podemos aqui fazer menção ao que diz São Paulo na carta aos Romanos, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse Espírito, diz o Catecismo, dá aos batizados a semelhança divina perdida por causa do pecado. Ainda há pouco falávamos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, os padres da igreja, que não são os padres de hoje, né? São homens, muitos bispos, alguns leigos, que foram grandes comentadores das Sagradas Escrituras. Inclusive Santo Agostinho é um desses padres da igreja. Então, padre naquele momento tinha outra conotação, tá? Então, eles diziam que nós, pelo pecado, não perdemos a semelhança, porque Deus nos fez a sua semelhança. Perdão, estou confundindo. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus nós não perdemos, mas a semelhança, com o pecado, nós perdemos. É o homem decaído. Mas o Espírito Santo vai trabalhando em cada um de nós, reconstituindo em nós a semelhança de Deus, ao passo que nos configura Jesus Cristo, ao passo em que nós vamos nos assemelhando ao Filho. Essa é a obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz na igreja? Vai nos configurando a Jesus Cristo. Aquilo que perdemos pelo pecado, o Espírito vai restituindo. E os faz viver em Cristo a vida mesma da Trindade Santa. Então, é o Espírito que habita em nós? Habita, mas não a sós. Podemos dizer que nós somos habitação da Trindade, pois fomos feitos nesse mistério trinitário. Continua dizendo, manda-os testemunhar a verdade de Cristo e os organiza nas suas mútuas funções, a fim de que todos produzam o fruto do Espírito Santo. Aqui é algo que a gente desenvolve bem, não é? E São Paulo, lá no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, nos ajuda a compreender bem uma das funções do Espírito, que é suscitar carismas, ou seja, graças especiais, a fim de que todos nós sejamos edificados através desses carismas, ou dons carismáticos, graças especiais. Acho que vale até a pena a gente vale a pena nós pegarmos aqui 1 Coríntios 12, vou ler um trechinho, certamente vocês vão reconhecer o texto, quem tem a palavra aí pode pegar. 1 Coríntios 12, versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos.
Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Então, o Espírito Santo é quem concede aos membros da Igreja dons, graças especiais chamadas de carismas. Então, são diversos os carismas na Igreja. Ser padre é um carisma, casar é um carisma. Então, São Paulo enumera ali alguns carismas, mas existem muitos outros. Então, o carisma é um modo de viver a fé. E o carisma está sempre voltado para o outro também, né? O carisma nos ajuda, né, a viver a fé de um modo específico, mas o carisma está sempre voltado para os demais. São as mútuas funções que nós acabamos de ouvir aqui no texto do Catecismo. E ele menciona aqui o fruto do Espírito Santo, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, não é? São vários os frutos do Espírito Santo. Vamos pegar aqui, não é? Um deles é a paciência, né, que a gente perde fácil. Gálatas, capítulo 5. Vamos lá. Maria, hein? Versículo 22. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Temos aqui os frutos do Espírito Santo. Não apareceu paciência aqui não, mas é a longanimidade, né? É longanimidade. É que tem um vídeo curioso, né, de uma mulher que prega sobre os frutos do Espírito Santo, né? Fala da paciência, fica nervosa. Pode acontecer com qualquer um, né? Estamos chegando perto das 20 horas e temos a última questão, tá? Sobre o Espírito Santo, sobre esse artigo de fé. Creio no número 146, que corresponde aos parágrafos 738 a 741 do compêndio. Diz assim, ó, como agem Cristo e o seu Espírito no coração dos fiéis, vale a pena lembrar aqui daquilo que os teólogos gostam de falar, né? O abraço do Pai. O Pai envia o Filho e o Espírito Santo. Então, são os dois braços com que o Pai abraça a humanidade. Então, a pergunta, como agem Cristo e seu Espírito no coração dos fiéis? Diz assim, por meio dos sacramentos, Cristo comunica aos membros do seu corpo o seu Espírito e a graça de Deus que produz os frutos de vida nova, segundo o Espírito. Enfim, o Espírito Santo é o mestre da oração. Então aqui encontramos a doutrina clássica da Igreja. O Espírito Santo vem até nós pela via sacramental, pelos 7 sacramentos. Ordinariamente, o Espírito chega até nós pelos sacramentos. Os sacramentos são canais da graça de Deus.
É bom aqui recordar daquela definição clássica do o que é um sacramento, não é? É próprio do católico, a vida sacramental. E quando Dom Pedro falava sobre o retorno das missas, em algum momento naquela live ele fala sobre a vida sacramental. O católico ele não se enxerga sem os sacramentos. Por isso é que a gente entende também do porquê o Papa fazer um sínodo para a Amazônia, onde os católicos lá vivem praticamente sem os sacramentos, ou tem o sacramento uma vez por ano, tem o sacramento da Eucaristia, da confissão, uma vez por ano, esses dois sacramentos que são os sacramentos da caminhada, né? Que nós recebemos ao longo de toda a vida, a penitência e a Eucaristia. Por isso a igreja não se entende sem os sacramentos, é difícil viver sem a vida sacramental. Então há esse desejo de levar os sacramentos a todos, porque são canais da graça, mas a experiência demonstra que muitas pessoas ficam sem os sacramentos e não perdem a fé. Diríamos assim, até talvez heroicamente, não é? Alimentam a sua fé, principalmente por meio da palavra, da oração, das devoções populares, e vão levando a vida. É o que está acontecendo mais ou menos conosco, não é? Bom, já existem paróquias com missa, então quem quer comungar pode comungar. Nós temos paróquias que têm missa já. A penitência eu estou atendendo, quem me procura para se confessar eu atendo, a unção dos enfermos também. Embora pacientes com Covid, os hospitais não deixam nós padres entrarmos para dar a unção. Ontem mesmo eu fui convidado por uma pessoa para ungir o vô dela, que está internado com Covid, mas eu já perguntei, né? Veja lá com os médicos, veja com o hospital, se eles autorizarem eu vou. E ela conversou com eles e falou, não pode entrar, é só videochamada. E os sacramentos precisam ser dados presencialmente, diferentemente dos sacramentais. As bênçãos, basicamente, podem fazer daqui a pouquinho. O padre vai dar a bênção, mas os sacramentais, os sacramentos não podem ser ministrados à distância, mas sempre presencialmente. Então, ordinariamente o Espírito chega até nós pelos sacramentos. Mas, como vocês se lembram, a gente viu um texto em que alguns discípulos encontram discípulos de João na Samaria, e antes mesmo do batismo eles fazem a experiência do Espírito Santo. Nós lemos esse texto, não é? Então assim, o Espírito sopra onde quer. A gente não consegue prender o Espírito Santo. O Espírito Santo age na igreja. Mas a via ordinária é a via sacramental. Então, pelo batismo, nós recebemos o dom do Espírito Santo e na crisma. Por esses dois sacramentos da iniciação cristã, eles estão intimamente ligados. Então, nós temos muitas pessoas que foram batizadas, mas não foram crismadas. São os sacramentos da iniciação cristã, estão com a sua iniciação cristã incompleta. Assim, basicamente, pelo batismo, o Espírito passa a habitar em nós. Então, a infusão do Espírito, o Espírito passa a habitar dentro. Pela crisma, nós celebramos a efusão do Espírito, o Espírito para fora. Então, o crismado é aquele que está mais apto para a missão, para a ação, para viver a vida de Cristo, para testemunhar a vida cristã. Mas o Espírito sopra onde quer e nós nunca conseguimos prender o Espírito Santo de Deus. Mas é próprio do católico a vida sacramental. Por isso, rezemos para que as coisas melhorem o quanto antes, para que nós tenhamos uma vida sacramental mais intensa. Enquanto isso, a gente sofre, como sofrem os povos da Amazônia. São pouquíssimos os padres da Amazônia. Então,
Saibamos que existem cristãos sem os sacramentos, mas quem quiser se confessar, eu estou atendendo. Não somos enfermos também, enfim, as exéquias, que é um sacramental, pode chamar o padre, que o padre está aí, tá bom? Pois bem, vamos encerrar o nosso encontro, estamos passando às 8 horas da noite, então a gente terminou esse artigo de fé, creio no Espírito Santo. Foram 3 encontros, né, para falar só do Espírito Santo, e a gente não consegue falar tudo, né? Com certeza não. Com toda certeza não. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tô vendo ali o Sérgio. Padre, falando sobre o Espírito Santo, que conhecemos de Deus é o amor, mas não sabemos o real valor dessa palavra. Qual é o tempo para entender esse amor nas alegrias e sofrimentos? Qual é o tempo? Eu penso que as coisas ocorrem processualmente. Eu gosto de usar a didática de Deus na revelação. Então Deus não se mostrou num único ato ou numa única palavra para o povo de Israel, mas Deus foi se revelando progressivamente ao longo do tempo, conforme o povo era capaz de compreender. Então Deus, ele lida com a capacidade humana de compreensão. Nos recordemos aqui daquilo que Jesus disse: tenho outras coisas a dizer-vos, mas ainda não sois capazes de compreender. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Então, existem situações que a gente ainda não está apto, né? Mas, conforme vamos caminhando, a gente vai compreendendo, tá? Assim, a vida cristã não é uma mágica, né? Ninguém se torna santo da noite para o dia. É um processo. A santificação é processual, tá bom? Tem alguém dizendo ali, a Cida, né? Padre, volta com as missas presenciais, por favor. Não depende só de mim, tá? Não depende só de mim. São várias as equipes, né? Eu preciso das equipes para celebrar presencialmente. Então, eu não posso ir contra o desejo da comunidade. Então, se eu não tenho pessoas para trabalhar, não posso trabalhar, tá? Mas a gente está se preparando para voltar, tá bom? Estamos aí num esforço de retorno. Pois bem. Bom, agradeço mais uma vez a presença de vocês, a companhia. Realmente, né? Conversava com algumas pessoas, o encontro online, ele supre um pouco, né? Da nossa carência de nos reunirmos, mas nada melhor do que o encontro presencial da Escola da Fé, porque tem a interação, tem as perguntas, né? Eu confesso que para mim não é a mesma coisa ficar aqui olhando para a câmera, meio estranho. Mas é o que temos, né? Então precisamos utilizar. Então, próxima terça-feira nós temos mais um encontro. Nós vamos iniciar. Qual é o artigo de fé aqui? Deixa eu ver. Creio na Santa Igreja Católica. Artigo muito importante, que é bem longo. São várias as questões. Então, próximo encontro aí, teremos um assunto bem interessante para tratarmos. E é muito oportuno recordar que amanhã, dia 8 de julho, a nossa paróquia completa 2 anos de existência. Então teremos missa, vamos celebrar isso amanhã às 9 horas da manhã e à noite nós vamos rezar o terço, tá? E vocês que mandaram uma foto, como nós fizemos aquela campanha divulgando, envie uma foto sua que te identifique com a paróquia, nós já temos um vídeo pronto já, daqui a pouco esse vídeo a gente vai liberar. Ficou muito bonito, vocês prestigiem o vídeo, prestigiem amanhã a missa às 9 horas da manhã,
também o terço à noite. É dia de render graças a Deus, infelizmente não presencialmente. Se fizéssemos presencialmente, muita gente que queria participar ia ficar de fora, né? Então não dá para fazer presencialmente. Na nossa igreja já calculamos lá, só 40 pessoas dentro da matriz paroquial Santa Luzia. Então amanhã nós vamos dar graças a Deus por 2 anos de paróquia, agradecendo a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e a paróquia Sagrada Família, que cederam suas comunidades para que surgisse uma nova paróquia. Então Deus abençoe os nossos irmãos guadalupanos e o povo da paróquia Sagrada Família. Amanhã nós vamos celebrar com alegria essa graça que nós tivemos de nos tornarmos uma nova paróquia. Vamos agora pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, pensando nas pessoas que pediram a nossa oração, a fim de que a bênção de Deus chegue até esses nossos irmãos e irmãs. Vamos pensar naquelas pessoas que talvez nem saibam que a gente tem uma atividade online, aquelas pessoas que sentem a falta da igreja, em especial os enfermos que recebiam a visita dos ministros e do padre, levando a comunhão, levando a unção dos enfermos. Que a bênção de Deus chegue àqueles que porventura possam estar esquecidos nesse momento difícil. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de Santa Luzia Virgem Mártir, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Irmãos e irmãs, boa noite, bom descanso, até a próxima, se Deus quiser, até amanhã, às 9 horas. Deus acompanhe, Deus abençoe a todos. Boa noite, bom descanso.